bem-vindos aqui ao segundo dia, 15 minutos com o Verbo, e a gente vai continuar a leitura de ontem. Então, só explicando, ontem a gente leu o 1 Reis, do 1 ao 27. E o que aconteceu? Resumindo, Adonias estava tentando dar um golpe para ele se tornar rei, antes mesmo de Davi saber, né? Ele só estava contando com a morte do rei Davi para se autoproclamar rei. E o profeta Natan foi falar com o rei e pediu para Betsabeia, a rainha, avisar o rei sobre isso. E é o que a gente viu ontem nos versículos, até um pouquinho antes do versículo 27. Agora o rei Davi, ele vai dar uma resposta, ele chama Betsabeia, que estava lá para fora. Quem viu, se você não viu isso, você lê aí 1 Reis do 1 ao 26, ou você vê o vídeo que está aqui na descrição, que é do dia 1. Então vamos iniciar aqui agora. E já colocar tudo em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia sobre nós teu Santo Espírito, para entendermos a tua palavra do jeito que o Senhor quer nos falar. Amém. Santíssima Virgem Maria, intercedei por nós, Jesus. Amém. Então agora, 1 Reis 27, aqui ó. 28. Opa, aqui ó. O rei respondeu, chamai-me, Betsabé. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento, pela vida de Deus que me livrou de toda a angústia. O que te jurei, pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e sentar-se-á no meu trono em meu lugar, isso vou cumprir hoje. Betsabé inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra, e disse, viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse, chamai-me o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, e Banaías, filho de Jojada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, Vou dar uma pausa para a gente ler um pouco, medita, para ficar bem entendido. Então, o profeta Natan estava falando com o rei Davi. O que Davi fez? Chamou Betsabeia. Opa, deixa eu ver se é Betsabé. E falou para ela que hoje, né, nesse dia, no contexto da Bíblia, lembra que para quem não viu outro vídeo, a Bíblia a gente tem que ler com o contexto da época dela. Não tem jeito de eu trazer para hoje. Hoje não tem rei, hoje é presidente, governo, não faz sentido. Hoje, né, tem tantas coisas que era daquela época, então a gente tem que ler conforme a vivência daquela época. Então o rei Davi chamou Betsabé, que é sua esposa, e falou, hoje eu vou cumprir o que eu te prometi. Chamou o sacerdote, vamos até nomear aqui as pessoas, ó. Ele chamou Salomão, chama teu filho Salomão, reinará depois de mim, sentar-se no meu trono. E ele chamou o profeta Natã, Banaias, filho de Jojada, e o sacerdote Sadoc. E tendo eles apresentado diante do rei, isso disse. Então o rei está ali, chegou Banaias, a Betsabé está ali, e o sacerdote Sadoc, e o Davi vai dizer isso que está aqui no versículo 33. Então, continuando. Tomai convosco uns servos de vosso amo, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão, e levai-o a Gião. Ali o sacerdote Sadoc e o profeta Natã o ungirão rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis, viva o rei Salomão. Então, o Davi está dando uma ordem de proclamar Salomão rei. Então fala aqui para montar numa mula e levar a Gião e Sadoc e o profeta Natã, o sacerdote, o profeta, aquele que é ungido de Deus, para fazer os atos sagrados, e o profeta, aquele que fala em nome de Deus, que Deus revela para ele, o profeta diz. Eles vão ungir Salomão, rei de Israel, né? Já que Adonias ele está ali se autoproclamando rei, o Davi já vai ungir o novo rei para não ter essa confusão, né? Vamos ver como é que continua. Isso aqui é a Bíblia meditada, a gente vai lendo e vai vivendo o que está escrito ali. Para a gente entender como que Deus agiu e como que Deus pode agir na nossa vida. Então ali o rei Davi, né, era ungido, servo de Deus, mas tinha problema de tudo que é jeito ali, ó. Tá? Versículo 39. Tomou o sacerdote Sadoc no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão.
A trombeta soou, e todo o povo pôs-se a gritar: Viva o rei Viva o rei Salomão! Salomão! Depois toda a gente voltou atrás dele, tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com suas aclamações. Olha lá. Adonias e seus convivas, tendo terminado o seu banquete, ouviram aquela algazarra. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: Por que esse barulho de cidade alvoroçada? Vamos pausar aqui. Então, olha o que está acontecendo. Adonias estava lá com seus amigos, que ele escolheu a dedo, sem avisar o rei, se proclamando: eu vou ser rei, a gente vai ter um reinado. E aí eles começaram a ouvir o tocar de flautas do povo proclamando: Viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. E Salomão ele foi ungido pelo sacerdote, então Deus abençoou aquela unção, né? Porque quando o sacerdote ele unge é em nome de Deus. Por isso que se o sacerdote faz coisas em nome de Deus que não foi Deus que pediu, o próprio sacerdote que vai prestar contas com Deus, porque não é ele que está sendo mentiroso. Mas ali, imagina a cena, Adonias, né, tá ali, a gente vai ser o rei, né? Oh, beleza. E aí quando fica sabendo que o rei Davi proclamou um rei de verdade. Então agora tá vendo aqui, o mal foi desmascarado ali, porque Adonias estava usurpando o reino, ele estava sendo mentiroso e estava pensando só em si, né? O rei Davi é diferente, ele foi rei em nome de Deus para fazer a vontade de Deus, né? Adonias e seus convivas, tendo terminado o seu banquete, ouviram aquela algazarra. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: Por que esse barulho de cidade alvoroçada? Falava ainda, quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote, Abiatar. Adonias disse-lhe: Vem, tu és um homem valente e trazes certamente boas notícias. Sim, respondeu Jonatas, é verdade que o rei Davi, meu senhor, proclamou rei a Salomão. Enviou com ele o sacerdote Sadoc, o profeta Natã, Banaías, filho de Jojada, uns sereteus e uns feleteus destes fizeram montar na mula do rei. O sacerdote Sadoc e o profeta. E Jonatas veio dizer, né, que Salomão foi proclamado rei, né? Vamos continuar aqui. Versículo 45. O sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungiram o rei em Gião. Dali voltaram cheios de alegria, e a cidade está em alvoroço, essa é a algazarra que ouviste. E Salomão até já está sentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu, e eleve o seu trono ainda acima do teu. O rei prostrou-se então sobre o seu leito e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo-o eu com os meus próprios olhos. Uns convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se, e foram cada um para os... É bonito aqui no versículo 48, você viu? Davi, o que ele faz depois que o povo começa a louvar o filho dele rei? Ele vai agradecer a Deus. Então olha só, Davi é um coração voltado a Deus. Ele mesmo sendo rei, ele vai rezar e fala assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje pôs sobre meu trono um sucessor, vendo com os meus próprios olhos. Então quem agiu foi Davi, mas foi direcionado por Deus. Então na nossa vida Deus age assim, porque senão a gente não teria liberdade, né? Então Deus ele vai agir na nossa liberdade e ele conduz tudo. Tem até o nosso nascimento. Quem que decidiu nascer? Foi eu que decidi nascer? Foi seus pais? Não, foi Deus que decidiu criar você. Então o seu nascimento, né, é uma graça de Deus. Então as coisas que são conduzidas é por Deus também, mas exige a nossa liberdade. Então, conforme a nossa liberdade, a gente pode agir segundo a vontade de Deus ou o contrário, né? Ou seja, a gente pode fazer o bem ou o mal. É bem isso. E aqui Adonias, cada um se separou, foi para o seu lado. A gente vê agora, né, aqueles que estavam junto na festa do ser rei, quando ele não era mais rei, cada um foi para o seu lado. Então, olha só, coisas que a gente vai aprendendo, né? Diferente do pessoal que estava com Davi, né? Que eles, quando ficaram sabendo, eles foram falar com o rei, né? Então, não porque, né, é o rei, mas é porque é a verdade, né? O rei ali estava querendo passarem para trás, né? Agir com mentira, né? O Adonias. Uns convidados de Adonias, aterrorizados, agora vamos ver o que Adonias vai fazer, ó. Foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo, Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com uns cornos do altar. Adonias, pessoal, temendo, Salomão, disseram a Salomão. Lembra que tudo que a gente vê aqui é conforme aquele tempo. Só lembrando que aquele tempo é uma vivência daquele tempo.
era um tempo de guerra, era o tempo no começo da criação ainda, o pessoal era meio como animais, alguns, né? Então aquele tempo tinha guerra. E ali na lei daquele tempo era assim: aquele que cometia um pecado muito grande, ele tinha que morrer, né? E o povo de Deus, que não era para se matar, mas os inimigos de Deus, eles eram mortos, porque aquele tempo era uma loucura, né? Hoje não, hoje é diferente, já é não sei quantos anos depois deste tempo, né? Então vamos continuar aqui. Disseram a Salomão, nestes termos, eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os cornos do altar, dizendo, jurei-me hoje o rei Salomão que ele não fará morrer o seu servo à espada. Se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra só de seus cabelos, mas se nele se encontrar maldade, morrerá. O rei Salomão mandou mensageiros, e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei. Então, olha, a gente vê umas coisas aqui, ó. No versículo 51, Adonias foi se abraçar ao altar, porque lá no altar ele pensou assim, né? Aqui o rei Salomão não vai me matar, né? Porque eu estou abraçado com o que é sagrado. Então ali já vê algumas coisas que, né, o lugar sagrado só os sacerdotes podem entrar, né? Se for na sala da Arca da Aliança que ele tá ali, né? Mas acredito que não. E aí, olha só, antes de Salomão agir, ele já agia com sabedoria, né? Antes dele ter aquela sabedoria do dom de Deus. Ele falava assim, ó, se Adonias se mostrar um homem valente, não vai cair nem um cabelo dele por terra, mas se nele tiver maldade, ele vai morrer. Então ali é uma causa justa, entendeu? Se o Adonias fez por maldade, ele vai morrer. Mas se ele se tornar corajoso, ele vai ter o perdão. E aí o rei Salomão mandou mensageiros ao altar. Então, por que eu estou falando isso? Que hoje a gente vive num tempo do relativismo. Que de um certo ponto relativo, até o mal pode se fazer. E não é bem assim, né? Com Deus é o bem e o mal. O mal não tem comunhão com Deus, então não tem relatividade. Ah, eu vou fazer o mal para ter um bem. Com Deus não é assim. Você faz o bem para ter o bem e o mal, o resultado é o mal, entendeu? Então, o mal não se mistura com o bem. São coisas diferentes, totalmente. Aí tem mais coisas, né? Que a gente, mas o Deus, o que Deus faz? Deus tira do mal um bem maior, entendeu? Então ele não pega o mal, ele não dá origem, como se fosse a árvore, uma semente ruim, nasce uma árvore boa. Não. Deus pega uma situação que está toda errada e ele resolve para sair um bem melhor daquela situação. Amém? Agora a gente já vai para o capítulo 2, versículo 1. Opa, só mudar aqui. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele. Agora Davi, antes dele morrer, aí acabou o tempo aqui, mas eu vou deixar um tempinho maior, porque eu cortei um trechinho. Agora Davi vai dar as instruções antes de morrer ao seu filho. Como um pai, sabe que o pai que está para morrer, ele fala, meu filho, segue este caminho, anda por este caminho, que você vai agradar a Deus e você vai viver bem, né? Que agradar a Deus é ter a felicidade, né? Porque Deus que ele é o criador de todas as coisas. Então, como ele é o criador, ele que tem um manual da criação, como deve se viver para viver bem, entendeu? Então, Davi vai falar várias coisas, como deixando essa herança falada para Salomão. E a gente vai ver se isso que eu estou falando faz sentido. Você pode ler aqui, ó. Porque tudo que eu falo também, gente, vocês veem aqui na palavra de Deus, vocês confirmem e depois também vê no ensinamento da igreja. Porque tem hoje muita gente falando muita coisa. Tem gente pegando frase da Bíblia para justificar as piores coisas do mundo. E a Bíblia não é uma linha, uma palavra. É um livro completo. Então você não pode pegar uma frase e excluir todo o resto. Tem que pegar toda a Bíblia e aí dentro dessa frase, junto com o contexto inteiro, você tem um discernimento, entendeu? Senão a gente fala cada coisa em nome de Deus, que misericórdia, né? Então vamos continuar aqui. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso, porta-te como homem.
Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. Eu, Senhor, cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu, eu, Senhor, A gente já vê cumprirá a duas tu coisas, sabes, ó. tão bem como eu o que me A gente vê duas coisas. Davi fala aqui no versículo 3, ó, anda em seus caminhos, teu Deus, guarda os preceitos do Senhor, os mandamentos, guarda. Anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. A gente vê. Desse modo serás bem-sucedido em tudo que fizeres, em tudo que empreenderes. Então, se você andar de acordo com o que Deus ensinou em todas as suas coisas, você vai bem-sucedido em tudo que empreenderes. Porque tudo que Deus ensina é bom, entendeu? Não tem jeito de vir o mal de Deus. Então não tem essa coisa de relativo. Então se a gente vive os mandamentos, a gente vai ver o livro do Provérbios, né, que Salomão vai escrever, nossa, tem uns ensinamentos de vida. Então a Bíblia é um ensinamento de vida mesmo, né? Tem tudo ali que a gente precisa de Deus para nossa salvação e para nossa vivência mesmo. E aqui no versículo 4, Davi fala uma coisa muito importante, ó. O Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel. Então, a gente sabe que Deus, quando Ele promete, Ele não volta atrás. Ele cumpre a sua promessa. E aqui ele fala, Salomão, se você quer fazer parte dessa promessa, segue os preceitos de Deus, anda em seus caminhos, e aí sempre Deus vai cumprir a promessa. Porque, que nem eu estava falando um pouquinho antes, a gente tem liberdade para agir, entendeu? Se a gente não quiser agir com Deus, nós estamos saindo da graça, entendeu? Mas a promessa de Deus não acaba. Então, se a gente quer fazer parte da promessa de Deus, é a nossa livre liberdade de seguir, entendeu? Por isso que o inferno não é Deus que manda a pessoa, é cada um que se condena, porque cada um foi livre para tomar suas decisões. Deus é o Pai que fala, não faz isso que é mal, não mate, não roube, não cometa adultério, né? Não faça o que é ruim, porque cada um é responsável pelos seus atos, entendeu? E Deus, ele apenas vai julgar pelo que a gente fez. Então, se a gente não matar, não roubar, não prostituir, esses pecados não vão estar incutidos a nós. Mas se a gente faz tudo isso, Deus só vai nos julgar pelo que a gente fez. E Deus fala, né, que Ele é um Pai para nos ajudar. Então, o que Deus fez? Já deu os mandamentos, já deu a força, já deu a avisa, já deu a promessa, já pedi clame por mim, e é o que a gente deve fazer. Então vamos ler aqui só mais. Então, os mandamentos não são pesados para quem ama. Quem ama, para ele não é difícil não mentir. Para quem ama, para ele não é difícil ser fiel. Para quem ama, para ele não é difícil amar a Deus sobre todas as coisas. Para quem ama, para ele não é difícil honrar seu pai e sua mãe. Porque o amor já exige essas coisas. O amor exige honrar o pai e mãe. O amor exige falar a verdade. O amor exige não roubar, não mentir, não se prostituir, não adulterar, né? Não enganar. Então, quem ama por si só já vive os mandamentos. Por isso que os mandamentos não são pesados para quem tem amor. Amém? Então, se a gente não tem, a gente deve rezar para pedir. Porque Deus fala que para o homem é impossível se salvar. Mas para Deus nada é impossível. Então, precisa pedir. Amém? Último versículo 5. Tão bem como eu o que me fez Joab, filho de Sarvia, como ele assassinou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, derramando assim em pleno tempo de paz o sangue da guerra, e, manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente, e não deixarás que as suas cãs desçam em paz à habitação dos mortos. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Perzelai, ó Galaadita, faze-os comer à tua mesa, porque foi esse o gesto que tiveram para comigo quando eu fugia diante de teu irmão Absalão.
Tens também perto de ti E agora aqui no versículo 5, 6, 7, Davi está falando, Salomão fazia a justiça de coisas que ele prometeu. Como Deus, quando Davi prometia também, ele não voltava atrás, né? Então ele falou que ele não ia fazer mal a esse Joabe, né, filho de Sarvia, que ele assassinou 2 chefes de Israel, filho de Ner, derramando em pleno tempo de paz o sangue de guerra, e manchando o sangue da guerra o cinto dos seus rins e o calçado de seus pés. Então Davi, ele falou que não faria mal a eles. Eu não lembro como é que aconteceu isso direito, se Davi falou antes de saber o ocorrido ou não. Só sei que Davi, ele falou que não faria nada contra ele. Mas a Salomão pode fazer esse ato de justiça, porque o Salomão não fez a promessa. Então Davi fala, ó, você vai praticar com justiça, com prudência, e não deixará suas cães desçam em paz, a esses cães, né, a habitação dos mortos. Então ele está falando para, né, eu prometi que eu não ia fazer mal, então eu não posso responder ao ato dele, mas você pode fazer justiça. Então, porque o Davi, ele é tão fiel à promessa que o que ele fala diante de Deus, ele cumpre. Então, se ele falou algo ali, ele não fala, não, vou discordar da minha promessa. Não, ele tem palavra. Então, por isso que é muito importante ver. Quando a gente dá a nossa palavra no casamento, a gente fala diante de Deus, que vai na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, diante de Deus, você prometeu. Então, a palavra é sagrada, diante de Deus, né? Quem não cumpre, coloca Deus como testemunha de um mentiroso. Então, né, Deus, como é que Deus vai ver você e vai falar, olha, você me falou que seria para sempre e você não fez. Entendeu? Então, isso eu falo da pessoa que, tem vários casos, né, mas é a pessoa que vai contra a sua palavra, né? Ela não quer viver. Tem casos diferentes, né? A gente não vai entrar caso aqui de tentativa de assassinato e outras coisas. Mas estou falando daquelas pessoas que simplesmente, enjoei, quero ser feliz. Então lá no dia que você falou sim, diante de Deus, você falou que queria ser feliz também. Então luta pela felicidade em Deus. Senão vai, né? Tem coisa lá de nulidade matrimonial, são outros casos, né? Mas aqui eu estou falando da palavra de Davi, né? Ele mesmo, o rapaz que em tempo de paz matou as pessoas ali, ele tinha prometido que não faria nada contra, então ele não fez. Mas agora Salomão vai praticar a justiça do ato do rapaz, né? E naquela época era assim que Deus fazia justiça, né? A gente vai ver em várias passagens como que Deus age, né? É pelas pragas, pelas doenças, e muitas vezes até quando o povo de Deus se afastava de Deus, os inimigos dele vinham em guerra e o venciam. Então, quando eles estavam com Deus, eles não perdiam nada. Mas quando o povo começou a afastar de Deus, Deus tirava a sua graça, e aí os inimigos mesmo vinham, né, como uma coisa de justiça, e os derrotavam. E aí o povo arrependido olhava para Deus, realmente era o Senhor que nos protegia. E agora nós o abandonamos. Então o povo converte, né? Então Deus, ele não manda mal. Tipo assim, ele não manda o mal, né? Ele fala assim, meu povo, volte para mim. Quando o povo afasta de Deus, eles ficam por si, né? E quando fica sozinho, o inimigo tem mais força, né? O inimigo que eu falo, Satanás mesmo, que é o inimigo da nossa alma, né? Amém.